Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no canal Mentes de Ferro TV. Hoje a gente vai apresentar a história de um grande homem, um homem bom. E tenha sempre em mente que você, suas realizações, seus sonhos podem ser um presente para o mundo, assim como esse homem também deixou um legado enorme, benéfico para o planeta. Tenha certeza de que você está inscrito aqui no nosso canal e que o sininho de notificações está aí aceso, está ligado para quando a gente entrar online você receber, você saber. E a gente vai estar conectado aqui. Eu quero também receber a sua história, a sua realização. Eu quero ter essa conexão com vocês porque a história de hoje vai te impactar. E de repente você tem uma história muito bacana, emocionante para contar pra gente, e a gente tem que compartilhar as coisas boas para fazer o nosso algoritmo só buscar coisas bacanas pra gente seguir. Tá bom? Vamos nessa? Então, em 1948, foram proclamados os direitos da pessoa humana. Isso tem uns 76 anos, né? Até a Segunda Guerra Mundial, cada país organizava lá com seus governos a forma de lidar com seus cidadãos. Mas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial mobilizaram a comunidade internacional e a Organização das Nações Unidas decidiu proclamar os direitos universais da pessoa humana. Isso foi em 10 de dezembro de 1948. Nesse contexto todo, se destacou um neurocirurgião, um médico neurocirurgião, que acreditou em um método que dava motivação, tirava os muitos mutilados de guerra do leito, da depressão e devolvia a esperança, a força física e a força mental a essas pessoas, melhorando a autoestima dos pacientes inicialmente com lesão na medula espinhal. Essa é uma história linda, realmente que tem fotos, tem vídeos na internet que você pode acessar, mostrando a luta desse médico para devolver o direito fundamental à vida digna a esses pacientes. É um bom homem que usou a ciência para reabilitar pessoas e reafirmá-las como heróis de guerra e do esporte, e que o seu legado nos move, comove e nos inspira até hoje. O nome dele era Ludwig Guttmann, o criador dos Jogos Paralímpicos. Algumas informações contidas aqui nesse nosso bate-papo foram retiradas do mini documentário da rede BBC, chamado The Best of Men, o melhor dos homens. Tá no YouTube e você pode assistir. E também de um artigo, eu tirei algumas informações de um artigo de um cardiologista brasileiro, Dr. Lauro Arruda, que você pode encontrar no hospitaldocoração.com.br. Ludwig Guttmann nasceu em 1899 em uma cidade antiga da Alemanha. Era de família judia ortodoxa. E no início da Primeira Guerra Mundial, em 1917, ele tinha 18 anos. Foi quando começou a trabalhar como voluntário na enfermaria de um hospital que recebia os feridos de guerra e onde teve o primeiro contato com um paciente com com lesão na medula espinhal. Era um trabalhador das minas de carvão, então era um homem forte e jovem. Naquela época, o paciente com esse tipo de paraplegia era isolado dos demais pacientes, pois esse tipo de paciente era dado como um desenganado, que não, ou seja, não havia esperança, expectativa de vida para esse tipo de paciente, né? O fato das feridas, das escaras que dão quando a pessoa fica muito no leito, né? Elas espalhavam pelo corpo, infeccionavam, havia uma infecção generalizada e vinha a óbito. Foi o que ocorreu com esse primeiro paciente do futuro Dr. Guttmann, né?
No ano seguinte, Gutmann iniciou os estudos médicos e concluiu o curso em 1924. Na década de 30, Gutmann era conceituado como um dos melhores neurocirurgiões da Alemanha. Virou diretor do Hospital de Breslau, mas ficou impedido de exercer sua profissão plenamente, pois lhe era permitido atender só os judeus. Em 1939, surgiu uma oportunidade de escapar das perseguições nazistas e ele recebera um convite para viajar para Portugal para atender a um antigo ditador, Antônio Salazar. Dr. Gutmann retornou dessa viagem a Portugal pela Inglaterra e foi acolhido pelo Conselho de Assistência a Refugiados Acadêmicos. O Reino Unido tornou-se então a moradia da família Gutmann. Lá ele teve condições para retornar às pesquisas sobre lesões da medula espinhal. Em setembro de 1943, como reconhecimento ao seu trabalho, recebeu o convite do governo inglês para coordenar o Centro Nacional de Lesões da Coluna, no Hospital Stoke Mandeville, uma cidade pequenininha que existe na Inglaterra. Lá ele acolheu muitos mutilados de guerra e jovens com paralisias. Seus estudos constatavam que poderia transformar a realidade da morte certa dessas pessoas. E foi através do esporte que ele convenceu a equipe a utilizar a fisioterapia como tratamento médico. Além disso, contratou um treinador para estimular os exercícios dos membros superiores, inicialmente com arremessos de bolas. Os estudos apontavam o aumento da resistência física e melhora da autoestima. Um caso que ganhou repercussão na época foi o de um veterano da Primeira Guerra Mundial que, depois de ter passado 26 anos acamado, iniciou o tratamento com o novo método do Dr. Gutmann, chamado carinhosamente de Popa ou Papai, pelos seus pacientes. Gutmann passou, então, a usar esse modelo em cadeiras de rodas e a incentivar que seus pacientes praticassem exercícios físicos e conseguiu que o veterano voltasse a andar 6 meses depois de iniciado o método, com auxílio de bengalas. O Hospital Stoke Mandeville, através de sua unidade de lesões da coluna, passou a ser reconhecido como um local de milagres, esperança e determinação. Dr. Gutmann tornou-se cidadão inglês em 1945, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, realizados em 1948. Ele organizou uma pequena competição entre atletas portadores de deficiências físicas lá no hospital. 4 anos depois, aliás, eram os Jogos Paraplégicos que eles chamavam. Participaram 16 atletas, 14 homens, 2 mulheres e eram participantes das modalidades de arco e flecha e basquetebol em cadeiras de roda. 4 anos depois, os Jogos do Dr. Gutmann já recebiam 130 competidores, internacionais inclusive. Em 1956, Dr. Gutmann foi laureado com o prêmio Thomas Fairley pelo Comitê Olímpico Internacional, por ter incentivado a realização das competições de esporte olímpicos em cadeira de roda. Em 1960, os Jogos Paraplégicos saíram da Inglaterra e foram realizados em Roma, imediatamente após os Jogos Olímpicos, e passaram a receber a denominação de Jogos Paralímpicos. Em Roma, cerca de 400 atletas vindos de 23 países competiram em 8 esportes, 6 dos quais ainda hoje fazem parte da programação dos Jogos Paralímpicos: o tênis de mesa, o arco e flecha, o basquetebol, natação, esgrima e atletismo. Em sua homenagem, foi fundada em 1965, na cidade espanhola de Barcelona, o Instituto Gutmann,
primeiro hospital especializado em neuroreabilitação dos portadores de lesão medular e danos cerebrais. Em 1966, Gutmann foi agraciado com a comenda de Cavaleiro da Rainha Elizabeth II, passando a adotar o título de Sir. Na edição dos Jogos Paralímpicos realizados novamente em Londres, entre 29 de agosto e 9 de setembro agora, de 2012, participaram cerca de 4.200 atletas. Em homenagem ao seu pai, o idealizador dos Jogos, Eva Lofer Gutmann, foi escolhida a prefeita da Vila Olímpica e foi erguida uma estátua do Sir Ludwig Gutmann em Stoke-Mandeville. Em agosto de 2012, a BBC apresentou o filme para a TV The Best of the Men, O Melhor dos Homens, sobre o trabalho do Dr. Gutmann em Stoke-Mandeville. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, sobre pacientes seriamente lesionados que ganharam um propósito de vida pelo seu trabalho. Gutmann foi o primeiro editor da revista Paraplegia, hoje chamada Medula Espinhal. Ele sofreu um infarto do miocárdio em outubro de 1989 e veio a falecer em 18 de março de 1980. Salva essa história e compartilha. A gente se vê no próximo webinário. Um beijo.